ou Atos do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo grande doutor ou pelo grande médico por nome Lucas. Lucas, após escrever o livro de Atos dos Apóstolos, senhoras e senhores, o livro de Atos dos Apóstolos é conhecido entre os estudiosos como o suposto quinto evangelho. Por quê? Por causa da continuação da Igreja de Cristo. Então, entre os estudiosos, o livro de Atos dos Apóstolos é conhecido entre os estudiosos como o suposto quinto evangelho. Então, os amados irmãos vão entender comigo que quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi um grande médico, um grande doutor por nome Lucas. Senhoras e senhores, o que me chama a atenção dentro da Bíblia é que os livros mais específicos sobre a caminhada de Jesus, sobre o ministério de Jesus, é um livro segundo escreveu Lucas. Os amados irmãos vão ver comigo dentro da Bíblia que um dos livros que fala mais de Jesus especificamente é o livro segundo escreveu o Dr. Lucas. O que me chama mais a atenção é que Lucas não foi discípulo de Jesus no seu ministério físico. Lucas foi discípulo de Paulo. O que me chama a atenção é que Lucas não andou com Jesus no seu ministério físico, terreno. Lucas não sentou com Jesus para tomar café, para jantar, ou muito menos almoçar. Lucas foi discípulo de Paulo. Paulo, que é conhecido como um grande missionário, como um grande apóstolo, a qual Deus levantou a caminho de Damasco. Por certo que Paulo e Lucas seguiu os caminhos a qual Jesus Cristo deixou na terra, para nós, a igreja de Cristo, seguir. Os amados irmãos vão entender comigo que Jesus Cristo ele aparece em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, Jesus vai ser apontado como Cristo ressurreto. No Novo Testamento, Jesus vai deixar verdades para nós, a igreja de Cristo, seguir. Então, os amados irmãos vão entender comigo que Jesus Cristo, sendo 100% homem, 100% Deus, sendo o próprio Deus na terra, Jesus, como Deus, não precisava orar, porque era o próprio Deus. Jesus na terra não precisava orar, mas Jesus orava, porque a oração é a maior arma que Jesus deixou para a igreja, que é poder através da oração, que é milagre através da oração, que é poder através da oração, que é avivamento através da oração, que é porta aberta através da oração, que é libertação através da oração. Perceba que a palavra oração, senhoras e senhores, ela é dividida em duas partes. Começa com orar, termina com ação. Orar e agir, orar e ação. Porque não adianta, senhoras e senhores, eu orar pelo mendigo e não levar um prato de comer para ele comer. Não adianta, senhoras e senhores, eu orar pela porta de emprego e não acordar cedo para entregar currículo. Quem é que não lembra de Moisés? Moisés que vai clamar a Deus e Deus vai entrar em ação e vai dizer: Moisés, por que clamas a mim? Porque não é momento de clamar, não é momento de agir. Quem é que não lembra que outrora, agora Pedro e João foram para o templo orar na hora nona, na hora da oração? A Bíblia diz que Pedro e João vão para o templo orar. Só que a Bíblia também narra que todo dia vão pegar um coxo e vão colocar à frente a porta formosa. Por certo, senhoras e senhores, era um lugar exato para se pedir esmola. Por quê? Porque quem entrasse dentro do templo naquela época negasse dinheiro para aquele coxo, tendo, não conseguiria adorar a Deus. Por quê? Por causa do sentimento de culpa. Então era um lugar estratégico para se pedir esmola na frente da igreja, na porta na porta chamada Formosa. Aí a Bíblia diz que agora Pedro e João vai vir para o templo orar. Só que quando chega na porta do templo, o coxo vai pedir esmola para Pedro. Quando o coxo pede esmola para Pedro, aí Pedro libera a seguinte palavra: olha para mim. A Bíblia diz que quando o coxo olha para Pedro esperando alguma coisa em troca, a Bíblia diz que Pedro libera a seguinte palavra: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho isto, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Só que eu ando na Bíblia que ela é rica em detalhes. Quando Pedro vai falar, liberar essa seguinte palavra, os amados irmãos vão entender comigo que o paralítico na Bíblia não levanta na hora que Pedro libera a palavra. Se você prestar atenção no texto, depois que Pedro libera a palavra, perceba que ele está clamando o nome de Jesus. Ele está
orando, clamando, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Só que quando Pedro libera essa palavra, senhoras e senhores, o paralítico não levanta na hora que ele libera a palavra. A Bíblia diz que Pedro pega a sua mão direita e ergue para o coxo. Alguém entende que uma das nossas mãos que tem menos força é a esquerda, a não ser se você for canhoto, mas uma das nossas mãos que tem mais força é a direita. Alguém está entendendo isso aqui? Então entendo que quando Pedro estende a sua mão direita, ele está estendendo a sua mão de força. Então entendo que quando Pedro está estendendo a sua mão de força, ele está dando força para quem está caído, para quem está no chão, porque Pedro nunca aprendeu a derrubar ninguém, Pedro nunca aprendeu a falar mal de ninguém. Evangelista, que Pedro aprendeu a estender as mãos e levantar quem está caído. Isso é Bíblia. Quem é que não lembra que Pedro está andando sobre as águas? A Bíblia diz que agora Pedro começa a afundar. O que Jesus faz? Estende Pedro, ergue Pedro. Eu entendo que quando Jesus ergue Pedro, agora o papel está invertido. Agora Pedro estendendo o coxo. Então eu entendo dentro da Bíblia que Pedro está fazendo aquilo que aprendeu com Jesus. O que? A estender as mãos e levantar quem está caído. Alguém está pegando essa palavra? Glória a Deus, por gentileza. Eu vou liberar a palavra de Deus para a tua vida. Entendo que quando Pedro está estendendo a sua mão de força, ele está dando força para quem está caído, para quem está no chão, porque Pedro nunca aprendeu a derrubar ninguém. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite de hoje. E a palavra de Deus para a tua vida nessa noite de hoje é: a mão de Deus está sobre a tua vida, está sobre a tua casa. Vou melhorar para quem não está entendendo, é Deus dizendo: enquanto tu estás adorando a Ele, glorificando a Ele, exaltando a Ele, a mão de Deus está sobre a tua casa, está sobre a tua família. Vou melhorar para quem não está entendendo, é Deus dizendo: enquanto tu estás de mão levantada, dando glória a Deus para Ele nessa noite, Deus está visitando a tua família, está visitando o teu esposo, a tua filha. Enquanto tu estás de mão levantada, adorando a Deus aqui nessa noite, Deus está dizendo: quando tu pensa que está fraco, é aí que você está forte. A mão de Deus está sobre a tua vida, está sobre a tua casa. Alguém está pegando essa palavra aqui? Eu estou sentindo Deus na casa. É Deus dizendo: a minha mão está sobre a tua vida. E detalhe, a mão direita, a mão de força. Deus está dizendo: eu estou dando força nessa noite para quem está se sentindo fraco. Deus está dizendo: quando tu pensa que está fraco, é aí que você está forte. Estou sentindo Deus nessa casa aqui nessa noite. Alguém está entendendo a mensagem? Primeiro, glória a Deus para Ele. Glória! Aleluia! Eu vou correr um pouquinho porque a hora já se passa no instante, mas eu vou correr para a mensagem. Querido, o segundo texto que tomamos base para ministrar aqui nessa noite de hoje, os amados irmãos vão perceber comigo que está especificamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A Bíblia diz que agora, segundo a ordem do rei Herodes, vai prender-se a Pedro. Pedro agora vai ser preso. Pedro agora está aprisionado. Mas evangelista, por que Pedro está preso? Porque Pedro estava pregando a palavra de Deus. Enquanto Pedro estava pregando a palavra de Deus, Pedro estava incomodando muita gente. Alguém entendeu isso aqui? Enquanto Pedro estava pregando a palavra de Deus, Pedro estava incomodando muita gente. Sabe o que me chama a atenção? É que antes da descida do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, antes da descida do Espírito Santo sobre a igreja, que é a igreja, antes da descida do Espírito Santo, Pedro abria a boca, nenhuma alma sequer ganhava para Jesus, porque Pedro estava vazio, nenhuma alma sequer ganhava para Jesus. Só que depois de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o Espírito Santo vem sobre a igreja e batiza os apóstolos, que está reunido em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Agora Pedro está cheio do Espírito Santo. Pedro está tão cheio que ele está imparável. Aonde Pedro ia, ele pregava. Aonde Pedro chegava, Pedro pregava a palavra de Deus. Pedro estava tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio do Espírito Santo, que a ponto da primeira ministração de Pedro, Pedro ganha mais de 3.000 almas para Jesus. Alguém está entendendo isso? Pedro está pregando tanto, mas tanto, que a ponto de uma pessoa cai da janela de tanto ouvir Pedro pregar. Eu
Eu entendo a luz da Bíblia, que tem que estar cheio de Deus, fala de Deus. Alguém pegou isso aqui? Se você vê alguém com muito mimimi, com muita falância, isso aqui é cheio de capeta, porque quem é cheio de Deus, fala de Deus, fala da Bíblia. Alguém pegou isso aí? Eu vou orar para quem não está entendendo. É Deus dizendo aqui nessa noite de hoje, eu te chamei essa noite para ser cheio, para renovar, para batizar, para encher. Nessa noite de hoje aqui o Espírito Santo está sobre essa casa, há um renovo de Deus sobre a tua vida. Alguém pegou isso aqui? Enquanto Pedro estava pregando a palavra de Deus, Pedro estava incomodando muita gente. Aí Herodes agora manda prender a Pedro. Pedro agora está preso. Pedro agora está no presídio de segurança máxima. Porque Pedro era o terror das prisões. Por que, evangelista? Pedro era o terror das prisões. Porque Pedro era preso no dia e no outro Pedro era solto. Pedro era preso no dia e no outro Pedro era solto. Pedro era o terror das prisões. Prisões não conseguiriam segurar Pedro. Só que agora o rei Herodes manda prender a Pedro, colocar Pedro no presídio de segurança máxima. Vão colocar 16 soldados só para prender a Pedro. E detalhe, vão colocar Pedro em lugar específico. E vão colocar soldados à direita e à esquerda de Pedro. Pedro agora está aprisionado. Pedro agora está preso. Mas quem entende de Bíblia agora vai saber o que eu vou falar. Pedro está preso. Enquanto o pastor presidente da igreja primitiva está preso, a Bíblia diz que a igreja está orando. Quem pegou isso aqui? Enquanto o pastor presidente da igreja primitiva está preso, apóstolo Pedro, a Bíblia diz que a igreja está orando. E detalhe, continuamente. É mais ou menos assim. Eu imagino a cena dos irmãos orando pelo apóstolo Pedro. Eu imagino os irmãos orando um para o outro e dizendo: vamos orar pelo nosso pastor, vamos orar pelo apóstolo Pedro. Aí eu imagino os irmãos dizendo: vamos orar. Só que o que me chama a atenção dentro da Bíblia é que os irmãos não oram 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, não. Até porque quando nós estamos na igreja, passa 20 minutos do horário determinado do culto, nós já ficamos olhando para o relógio para ir embora. Os irmãos é diferente. Os irmãos se reúnem e começam a orar pelo apóstolo Pedro. Só que o que me chama a atenção é que eles não oram meia hora, 10 minutos, 1 hora, não. Eles dobram os joelhos. Só vão sair dali quando o apóstolo Pedro for solto da prisão. Alguém pegou isso aqui? Então a Bíblia vai narrar que enquanto a igreja está orando, Deus ele entra em ação. E agora? Deus manda um anjo até Pedro. Quando o anjo chega até Pedro, o anjo diz: Pedro, se coloca de pé. As correntes que estavam aprisionando a Pedro cai por terra. Alguém pegou isso aqui? Fonera lá para quem não está entendendo. Enquanto o pastor presidente apóstolo Pedro está preso, enquanto o apóstolo Pedro está preso, a Bíblia diz que a igreja está orando. Enquanto a igreja está orando, Deus ele entra em ação. E quando Deus ele entra em ação, ele manda o anjo até Pedro. Quando o anjo chega até Pedro, o anjo diz: Pedro, se coloca de pé. As correntes que estavam aprisionando a Pedro caem por terra. Fonera lá para quem não entendeu nessa noite. É Deus dizendo: enquanto tu estás aqui essa noite me adorando, glorificando, Deus está mandando anjo agora na tua casa.